Fala, galera do Razão. Como tá no título desse vídeo, respeito não se compra, com luta se conquista. E o Fortaleza vem conquistando muito respeito durante todo esse campeonato brasileiro. São só 6 rodadas, mas o respeito que o Fortaleza tem tido, tem recebido dos seus adversários e da imprensa no geral, traz à tona coisas que são importantes para que o time se consolide ainda mais. Apesar de só termos Fortaleza e Palmeiras como invictos ainda neste campeonato brasileiro de 2023, nós vamos hoje falar esses scouts. Toda hora bomba scouts no nosso WhatsApp e da onde que vem tudo isso? Mais ou menos como é que é isso? E a gente vai tentar explicar um pouco dos números frios do scout, a gente vai explicar um pouco sobre como esse Fortaleza está tratando seus jogos e nós vamos fazer esse debate hoje aqui neste vídeo que está saindo hoje de manhã, na terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Vamos embora? Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. É isso, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Meu nome é Danilo Everton e você será sempre bem-vindo. Tá chegando a hora, amanhã tem jogo contra o Palmeiras e mais tarde tem Papo Razão fazendo todo esse pré-jogo de Palmeiras e Fortaleza, Copa do Brasil, que vale muito pra gente. Então já te convido aí, para você não esquecer, deixa logo esse like, se inscreve no canal, que nosso conteúdo chegue a mais pessoas que tem o mesmo perfil que você, tricolor de aço, que gosta de ver esse tipo de conteúdo. Então, se você deixar o like, se inscrever no canal, confere se é inscrito. Se você deixar o like, o YouTube vai entender que o fulano de tal gosta desse vídeo. Então tem 1000 pessoas que gostam, que tem o perfil desse fulaninho e ele gosta desse vídeo. É assim que funciona o algoritmo no YouTube. Se você quiser apoiar ainda mais o Razão Tricolor, você sabe, você pode se tornar membro e aí, sendo membro, você fortalece financeiramente o Razão Tricolor. Mosaico Razão Conselheiro é tudo pelo YouTube, bota lá o cartão e etc. Se você quiser fazer via Pix, pode também. Você pode fazer via Pix e pergunta a gente nas nossas lives, mas eu vou deixar aqui embaixo o nosso CNPJ, esse CNPJ está passando aqui, para você se tornar membro via Pix, tá bom? Então vamos começar esse vídeo de hoje já falando, como eu falei na introdução, Fortaleza tem levado muitos números aí ao debate. O Fortaleza é um time que, tradicionalmente, ou nessa era do Vojvoda, desde 2021, o do Ceni também um pouco, mas era um time que sempre era um time que atacava muito, um time muito ofensivo, mas ele às vezes deixava a desejar um pouco na defesa. O Fortaleza hoje, no Campeonato Brasileiro, você sabe muito bem, o Fortaleza é o 8º colocado, ele tem 2 vitórias, 4 empates, né? 0 derrotas, ele chegou aos seus 10 pontos e estamos entre o G8, o G10 ali, que é a meia faixa que o Fortaleza, a gente sempre especulou que poderia dar para o Fortaleza, que era mais ou menos um esquema de Libertadores ou pré-Libertadores ali no meio. Então, eu vejo que tem muitos scouts rolando pelos grupos de WhatsApp, pipocando para todo lado, e nem sempre esses números são interpretados, são só bonito, beleza, é isso aí. Mas tem uma explicação plausível e satisfatória olhando os números do Fortaleza. Já vou começar a colocar na tela os primeiros prints, né? Fortaleza 8º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 0 derrotas no Campeonato Brasileiro. E o Footstats colocou top 5 melhores equipes do Brasileirão, de acordo com o índice Footstats, após 6 rodadas. O que é esse índice Footstats, Danilo? Me explica aí. Estou falando dessa primeira figura que está aqui, ó. É o que o Footstats, com o seu algoritmo e com o que ele vê de ataque, defesa, como o time se comporta, ele informa ali qual é a nota do time naquela rodada em específico. Então, o Footstats deu notas ao Fortaleza na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta rodada, de acordo com o que o time fez dentro de campo. Desarmes, ataque, chute a gol, gols, levou gol ou não levou, amarelo ou não levou, vermelho não levou. Então tem toda essa história aí eles juntam todas essas notas e faz uma média de acordo com o time. Então o Fortaleza é o 4º, o Palmeiras com 891,5 é o melhor time no índice do Footstats.
o Cruzeiro 789,9, o Botafogo 645,3 e o Fortaleza 619,1 e o quinto, top 5, o top 5, Fluminense 507,9. Já olhando lá para o outro lado, o SofaScore soltou também mais um scout, mais gols marcados nos acréscimos entre os times da Série A na temporada 2023. O Fortaleza tem 19 gols no Campeonato Brasileiro, não. Em todas as competições que ele... E realmente a força daquele punch final que o Fortaleza estava tendo, né, em seus jogos com a entrada do banco. O Marcelo Paes falava, e a gente repete muito essa mesma coisa, você falava, às vezes não é o quem começa, mas deve ser também olhado quem termina, porque as vitórias acontecem lá. E eu trago de novo uma fala que eu tive aqui do Rogério Ceni, lá dos Cafundó do Judas, tempo que ele estava, do Cafundó do Judas mesmo, né? Entre aspas. E aí ele falava assim, o jogo se resolve em 10 primeiros minutos, ou ele pode se resolver, ou as grandes equipes resolvem seus jogos nos últimos 15 minutos da segunda etapa. E era isso que o Fortaleza acontecia. Em 2022 não levava muito gol nesses 15 minutos do primeiro e do segundo tempo. Já agora, com o Vojvoda, e a gente teve essa percepção com o São Lourenço, com o Palestino, com os times que a gente conseguiu olhar, o próprio Águia, o Fluminense, que o Fortaleza cresce, o Ceará, quando no pentacampeonato, o Fortaleza crescia quando o banco entrava mais descansado e ganhava a partida, e às vezes fazia mais gols. Então, é nesse esquema que o Fortaleza fez 19 gols, o CAP, que é o Atlético Paranaense, fez 9 gols, o Flamengo fez 9 gols, o Botafogo 8, o Grêmio 8, e a lista se segue. Então, são times da Série A que mais gols marcam nos acréscimos. Beleza? Fica com essa informação que ela pode ser interessante para a Copa do Brasil. Outra parada aqui, para a gente explicar um pouco dos números, é que, olhando para dentro do Campeonato Brasileiro, tem scouts muito interessantes do Fortaleza, e eu quero explicar cada ponto aqui rapidamente. Primeiras 6 rodadas do BR-23. O Fortaleza é o melhor defesa do campeonato. Sofreu apenas 4 gols. 4 gols, 2 dele contra o Fluminense, um contra o Internacional, Fluminense, 2 contra o Flu, um Internacional e um gol contra o Corinthians. No mais, Fortaleza não sofreu gols. Em fair play, a equipe é a que tem menos cartões recebidos. São 12 amarelos e 1 vermelho. Então, Fortaleza levou 12 amarelos e 1 vermelho, só que a gente bota na conta aquele árbitro da quinta-feira contra o São Paulo, na quinta-feira passada, que saiu distribuindo cartão à torta e à direita, até tirou o Brits do jogo contra o Grêmio, com o vermelho que está aí. O Fortaleza é o terceiro em média de desarmes, ele tem 20,8 por partida. Isso, muita consistência do perde-pressiona. Assim que o Fortaleza perde a bola, ele consegue desarmar a sua equipe. E aí, esse número de desarmes fala muito com o que o Fortaleza está não levando gols. Então, melhor defesa não é por acaso. O Fortaleza é o terceiro melhor time com desarmes. E aí, dentro da parte defensiva, tem o desarme, tem a rebatida, que é aquela bola que vem na área, os zagueiros rebatem, tem as antecipações que entram no desarme, tem os confrontos de jogador individualmente. O Tite também tem no São Paulo, por exemplo, ele foi um destaque de confronto, ele não perdeu esses confrontos pelo chão. Então, isso tudo mostra e se fala, isso não são números frios, são coisas que a gente vê dentro de campo. Segundo time com mais finalizações, 17,5 por jogo. Fortaleza tem em média 17,5. Lógico, inflou muito contra o Fluminense, inflou um pouco também contra o Internacional, contra o Corinthians e contra o Grêmio. Não tivemos tantas finalizações assim, até contra o São Paulo também podemos dizer, mas é um Fortaleza que ele tenta fazer seus gols, ele tenta seguir marcando, ou ele vai tentando até conseguir marcar. E o último número que eu trouxe ali embaixo é a equipe com mais chutes certos. Ele tem 6,8 por jogo, cerca de 7. Então, vamos lá. Finalizações, ele tem a média de 17,5 por jogo. Dessas 17, ele chuta certo 6,8. Se a gente arredondar uma brincadeira, 17 com 7, está quase a metade. Quase que o Fortaleza consegue
chutar metade das bolas que ele chuta no gol. Isso é muito relevante até para um time que tem bons atacantes, que tem bom meio de campo, e é um time que leva isso em consideração. Ele chuta, mas ele não chuta a doida. Ele chuta, sim, para tentar marcar o gol, e ele tem o alvo, o gol sempre. Todo mundo tem, Danilo, esse alvo no gol, mas nem todo mundo acerta. Por isso que o Fortaleza é um destaque nesse quesito, e essa segunda posição é muito relevante. Fortaleza, ele fez gols marcados, ele tem 9 gols marcados. Ele levou 4, tem 5 de saldo. Fortaleza, para você ter ideia, ele tem esses 9 gols, que é um número ótimo. Ele perde para o Flamengo, mas o Flamengo teve algumas goleadas aí, só o Bahia 3-2, mas o Flamengo leva muito gol, por exemplo. O Flamengo tem 12 no campeonato, 12 gols marcados, 9 sofridos, e aí só tem 3 de saldo, o Fortaleza tem 5. Então, é uma defesa que leva pouco gol, é uma defesa que, por exemplo, é muito parecida com a do São Paulo. São Paulo só tem um gol a menos marcado que o Fortaleza. Ele tem os mesmos 4 gols sofridos. Na junção das coisas do gol marcado, do gol levado, o Fortaleza leva vantagem do São Paulo, porque ele marcou 9 gols, o São Paulo só 8. Então, para você ver, esses números são tão frios. E aí eu não quero nem entrar no mérito da individualidade do jogador. A gente sabe que, por exemplo, o Tite tem sido destaque, o Ceballos no segundo tempo foi um dos jogadores que mais acertaram contra o Grêmio, foi um dos que mais acertaram, o Ceballos. O Tite tem feito grandes partidas, tem aberto o olho de algumas pessoas que são críticos de fígado do Tite, e que mostra que o Tite tem sua consistência. É um jogador, beleza, um pouco mais velho, um capitão dos capitães do time, mas é um jogador que é de 2021 e você não vê o Tite quebrado. Você vê o Tite com baixo rendimento, quando ele cansa. Mas quebrado ele não quebrou. Desde 2021 eu não me lembro de nenhum momento que o Tite esteve no DM. Talvez um jogo, no máximo 2, mas mais de 3 jogos o Tite não aparece nesse DM. Então, essas individuais são muito interessantes. Por exemplo, o Romarinho foi o jogador que mais driblou no jogo contra o Grêmio. Tem esse scout. O Caio Alexandre é um jogador que tem muita assistência. O Pikachu quase dá mais uma assistência. E o Lucero quase faz mais um gol nessa temporada. Então, o Fortaleza é um time... Está se tornando, né? Ele, nesse momento, mas ele vai se tornar ainda mais, se não perder o rumo. Ele é um time muito equilibrado em sua defesa, no seu meio de campo, e tanto com o seu ataque. Seu ataque marca gols, suas defesas sofrem poucos gols, e isso é muito conjunto e treinamento de João Pablo Vojvoda. Então tem 1000 scouts que eu podia trazer para você aqui. 1 bilhão mesmo. Toda hora pipoca alguma coisa nova no site de scores aí, falando Fortaleza, tal. Isso faz muito orgulho a gente, porque a gente está vendo que essa é uma progressão. Isso é um detalhe que não pode passar despercebido. Esse Fortaleza constante no Campeonato Brasileiro e está vivo aí nas Copas, principalmente na Sul-Americana. Agora amanhã temos confronto contra o Palmeiras, e aí é outros 500. Vamos jogar com tudo, vamos tentar de tudo passar nesse confronto, mas amanhã é um jogo chave, a gente vai falar muito disso amanhã, hoje à noite também no Papo Razão, a Pri e o Marcelo vão falar sobre isso. Então a gente tem coisas para falar sobre Palmeiras e Fortaleza. Se você não sabe de nenhum scout aí, meu amigo, aí você já ficou um pouco mais informado sobre o time que você ama. Então deixa o like, se inscreva no canal. Fortaleza é nossa paixão, e é por isso que o Razão Tricolor vem fazer esse conteúdo aqui para você, para cada dia mais você ter orgulho desse time, dessas 3 coisas. Danilo, os babão, os passapão, vocês também só falam o que é bom. Eu vou falar o que é ruim para quê? Eu vou analisar o que é ruim, mas o que é bom a gente tem que mostrar também. Então, é muito importante que você saiba que, apesar de 3 empates, que poderia ter tido uma vitóriazinha ali, que ficaria uma cereja do bolo, um empate fora com o Corinthians, uma vitória do São Paulo e um empate contra o Grêmio, que está dentro do parâmetro ali, acho que dá para a gente saber e entender que esse Fortaleza está fazendo um campeonato estável, coisa que em 2022 não aconteceu, mas e também não vai ser o que foi em 2021, que era 4º lugar, 1º, 2º, 3º, toda hora, sem sair daquele G6. Mas o Fortaleza está bem, campeonato estável, tem 2 competições, diferença de 21, às vezes o Tico e o Teco da gente não pensa muito, mas eu até tive essas dúvidas.
O 21 foi melhor, então, mas foi melhor porque só tinha o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil estava ali, e tinha só alguns jogos, o Fortaleza já vem de mais 3 competições, um pré-Libertadores, uma Copa do Nordeste, um Campeonato Cearense, tem a Sul-Americana olhando de perto, que a gente também acho que pode conseguir coisas boas aí nessa Sul-Americana, então, enfim, é um Fortaleza equilibrado, e isso é o que a gente conquistou. Respeito. O respeito do Fortaleza não é porque a gente é bonitinho, não é porque isso, aquilo que não é assim. O respeito que o Fortaleza tem hoje é porque ele tem demonstrado dentro de campo e o respeito dele. Esses números mostram o tamanho desse Fortaleza equilibrado em várias frentes e com sucesso em várias frentes. Então, fechamos por aqui. Mais tarde tem Papo Razão, pré-jogo aí entre Palmeiras e Fortaleza pela Copa do Brasil, aquele pré-jogo do Razão Tricolor. E amanhã, se Deus quiser, estaremos lá na Allianz Parque, trazendo ali todas as informações de Fortaleza e Palmeiras e comentando no pós-jogo tudo aquilo direto do Allianz. E aí eu espero que você esteja conosco. E para isso você tem que estar inscrito no canal, porque assim que você tiver inscrito e ativar o sininho, todo o conteúdo do Razão Tricolor vai ser avisado pelo YouTube para você assistir e maratonar os nossos vídeos e lives aqui no Razão Tricolor. Mas último detalhe, Zé Fininho está na boca do Brasil. Nossas lives estão no Spotify. Você que gosta de podcast, você gosta de ouvir no rádio, se você não acompanhou a live do dia anterior, no outro dia, essa live está disponível em áudio, conteúdo de áudio, no nosso Spotify. É só procurar Razão Tricolor. Fechou? É nóis, tamo junto e vamos, que hoje tem Papo Razão, amanhã tem vídeo e tem Leão, porque é dia de jogo do Lion. Tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento.